Fala galera do YouTube, nessa aula de Power BI eu vou te mostrar como que você pode deixar o seu arquivo do Power BI 58% mais leve e também conseguir deixar ele mais rápido com uma dica muito simples que você vai ficar chocado que só essa dica vai poder te ajudar a fazer isso. Então, recomendação, fica até o final da aula porque isso vai te ajudar e muito sempre que você for trabalhar no Power BI. Então, lembra de baixar o arquivo que está aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar todo o passo a passo. E se você gosta aqui dos conteúdos do canal e quer ajudar a gente a chegar em mais pessoas e se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais gente, deixa o like porque assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas, ele entende que é um vídeo maneiro e sai distribuindo aí para a galera, beleza? Então deixa o like e bora para o conteúdo de hoje. Então vamos lá, estou aqui com o nosso arquivo, que é um arquivo de histórico de vendas da empresa. Então a gente tem algumas tabelas aqui, ó. Tem base de vendas da empresa, tem um cadastro com os canais de venda onde a empresa atua, então tem loja online, catálogo, revendedor e tal, cadastro dos clientes, cadastro das lojas e assim por diante. Mas a dica que eu vou te dar vai ser uma dica simples que vai ser nessa tabela de vendas e aí depois eu vou te mostrar algumas aplicações que a gente pode fazer de forma diferente também. E antes da gente começar, eu quero te mostrar o tamanho do arquivo que a gente está usando. Então, eu vou abrir aqui minha pasta. Tá lá, Contoso é o nome do arquivo, que é uma empresa fictícia chamada Contoso. E o tamanho do arquivo é 45 megas, quase 46 megas. Beleza, vamos ver quanto que a gente consegue reduzir ele e como. Seguinte, aqui na minha base de vendas, eu estou com umas informações do número da venda, data da venda, ID do canal de vendas, que é se foi venda de loja online, se foi em revendedor, loja física e tal. Código da loja, código do produto, código da promoção que foi aplicada, código do cliente, quantidade vendida, quantidade devolvida e assim por diante. E vamos lá, uma coisa que você precisa começar sabendo é o seguinte, sempre que você traz uma base de dados, por exemplo, do Excel para o Power BI, o seu arquivo do Power BI vai conseguir ficar mais leve. Então, por exemplo, imagina que o seu arquivo de Excel tinha lá 100 megas. Quando você trouxer todas as informações desse arquivo de Excel para o Power BI, ele vai ficar com menos de 100 megas. Pode ficar ali com 50, 40, 20, o que for. Por quê? Porque o Power BI ele tem o poder, digamos assim, de comprimir as informações para elas não ocuparem tanto espaço. E como que ele faz isso? Da seguinte forma, presta muita atenção. O Power BI ele vai olhar cada uma das colunas que a gente tem na tabela, ele vai falar assim, bom, as informações que estão nessa coluna se repetem muitas vezes? Sim ou não? Como assim, Alon? As informações da coluna se repetem muitas vezes. Vem comigo. Se eu clicar, por exemplo, nessa coluna data da venda, olha só o que aparece lá embaixo. Ele fala assim, Alon, essa tabela inteira que você está no seu Power BI, a tabela de vendas, ela tem 2.282.482 linhas. Então, tem mais de 2 milhões de linhas nessa tabela. Show! Só que ele está falando assim, Alon, essa coluna que você está clicando agora, data da venda, ela tem 1.095 valores distintos. E aí, a grande sacada do Power BI é, quanto menos valores distintos eu tiver, mais leve vai ficar a coluna. Vou tangibilizar isso um pouco mais. Pensa comigo, uma coluna que tenha, vamos lá na tabela de clientes, por exemplo, ó, cadastro de clientes. Tabela de clientes, olha só, a coluna de gênero, ela só tem 2 valores possíveis, feminino ou masculino. Nesse caso aqui da nossa tabela, a gente só tem feminino, masculino, não tem nada escrito diferente, não tem F, não tem M, só tem masculino ou feminino. Então, clicando aqui ó, na tabela cadastro clientes em gênero, ele fala aqui, ó, cadastro clientes tem 39 mil linhas. Então, eu tenho 39 mil clientes cadastrados, só que na coluna gênero, eu só tenho 2 valores distintos. O que isso quer dizer? O Power BI, ele consegue reduzir o tamanho da coluna de acordo com a quantidade de informações diferentes que você tem. Então, poxa, se você tem a palavra feminino se repetindo várias vezes, o Power BI adora isso, porque ele consegue pegar esse feminino que se repete várias vezes, ele consegue comprimir o espaço que ele está ocupando na memória. Ele fala, cara, beleza, feminino se repete. Então, ao invés de ficar decorando que aqui é feminino, aqui é feminino, aqui é feminino, ele consegue meio que como se fosse deixar um espaço para feminino e um espaço para masculino na memória. Resumindo aqui mais ou menos o que ele faz. Então, essa coluna de gênero, se você fosse olhar quanto de espaço na memória do computador está ocupando a coluna de gênero? Muito pouquinho. Quanto de espaço que está ocupando a coluna de e-mail? Está ocupando muito mais espaço do que a coluna de gênero. Por quê? Porque e-mail, eu tenho uma cacetada de e-mail diferente. O Amal de Artel tem um e-mail diferente,
o Gale tem outro e-mail, a Megan tem outro e-mail, então ele precisa armazenar muitas informações diferentes. Então, onde que eu quero chegar com isso? Para o Power BI, quanto mais informações diferentes você tiver na coluna, mais pesada vai ser aquela coluna. Então, pensa aqui comigo, vamos lá. O que interessa para a gente, normalmente, é reduzir a quantidade de colunas que a gente vai ter, principalmente de tabelas gigantescas. Porque pensa comigo, a tabela de clientes, ela nem é tão bizarra assim, ela tem 39 mil linhas. Só que a tabela de vendas, ela tem mais de 2 milhões de linhas. Então, se tem uma tabela que eu preciso tentar deletar colunas, é a tabela de vendas, porque ela é uma tabela gigantesca. Show, só que vamos lá, pensa aqui comigo. Na data da venda foi aquilo que a gente falou. Eu tenho mais de 2 milhões de linhas na tabela, só que essa coluna data da venda, ela só tem 1.095 valores diferentes. Então ela não ocupa tanto espaço, porque não é muito valor diferente para ele armazenar na memória. Se eu clicar em ID do canal, olha só, ID do canal só tem 11 valores distintos. Então essa coluna ocupa muito pouco espaço. Agora, qual que você acha que é a coluna que ocupa muito espaço? Deixa eu clicar aqui ó, em número da venda. Cara, olha só, número da venda, a princípio, é um número que vai ser diferente para a primeira venda, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta e assim por diante. Então ele fala assim, na tabela de vendas eu tenho 2 milhões de linhas e na coluna número da venda eu também tenho 2 milhões de valores distintos. Então essa coluna número da venda, ela vai ocupar uma quantidade de espaço absurda na nossa tabela, porque é uma tabela com 2 milhões de linhas e está cheio de informação diferente. Então, o Power BI não consegue pegar essa coluna e comprimir o tamanho dela, porque ele precisa armazenar 2 milhões de valores diferentes. Ao invés de, por exemplo, a ID do canal que só tem 11 valores distintos, então fica uma coluna pequena e assim por diante. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio de que essa coluna aqui, número da venda, pensa comigo, é uma coluna que só vai me dizer, poxa, essa foi a venda número 1, essa foi a venda número 2, essa foi a venda número 3 e assim por diante. Só que, vamos partir do princípio de que essa coluna não vai ser relevante pra gente. Você fala assim, poxa, o que me interessa saber se essa aqui foi a venda 17? O que me interessa saber se essa venda foi 19? Assim, se essa coluna não estivesse atrapalhando, a gente poderia deixar. Só que você vai ver que ela faz uma diferença absurda. Então, se a gente tiver a possibilidade de deletar essa coluna, a gente vai. Então, a dica simples é justamente você deletar essa coluna de ID, o código que você tem na sua venda, ou, eu não trabalho com vendas, eu trabalho com produção. Então, se você tiver o código da produção, ou seja, um ID na sua tabela principal, você pode deletar. Alô, eu trabalho aqui com estoque. Você vai ter ali o código de saída ou entrada do estoque, e se você puder deletar, a gente vai deletar também. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito nessa coluna e vou excluir, beleza? Lembra qual era o tamanho da nossa tabela, 45 megas, 45.800 e tanto. Show, excluí a coluna, ainda não mudou nada porque eu não salvei, mas eu vou voltar aqui no arquivo, vou salvar, e quando eu salvar, tá pronto para ver a diferença? Vem comigo, vou clicar aqui na pasta, olha o que aconteceu. O nosso arquivo foi de 45 megas, eu até deixei uma cópia para a gente saber. Então, essa cópia aqui, lembra, é idêntica. Só que nesse arquivo de baixo eu deletei a coluna de código da venda, número da venda. Olha a diferença, foi de 45 megas para 19 megas. Isso que a gente está falando de um arquivo que nem é tão bizarro. A gente tem arquivos aí que podem chegar a 100, 200, 300, 500 megas. Se eu não me engano, cada arquivo do Power BI pode chegar até 1 GB. E, cara, a gente está falando aqui de uma redução de praticamente 60% só fazendo essa única bobeirinha de tirar a coluna de código da venda, de número da venda, de 45 para 19, quase 60% de redução só fazendo isso. Então, claro, a gente pode fazer várias coisas diferentes para otimizar, para deixar mais eficiente, para reduzir o tamanho do nosso arquivo, mas, cara, essa definitivamente é a principal que muita gente não sabe e que pode ajudar demais. Só que as aulas aqui da hashtag, elas são completas. Eu não queria ter uma aula aqui poderia fazer essa aula em 1 minutinho. Falar, qual é, galera? Vamos lá, deletar a coluna de número da venda. É isso, vamos embora. Só que eu quero te mostrar isso de forma completa. Por quê? Porque você fala assim, putz, Salom, cara, muito massa, curti, adorei a ideia. Só que eu não posso de jeito nenhum tirar o número da venda. Porque eu não vou saber mais que venda foi essa. E aí, se eu quiser depois saber, se alguém me perguntar assim, poxa, a gente teve um cancelamento, uma devolução da venda de número 150. E aí, Alon, o que eu faço? Agora eu não sei mais qual que é a venda 150. Então, você fala assim, Alon, eu não posso deletar essa coluna de número da venda de jeito nenhum, mas agora eu vou te mostrar
como você pode usar essa coluna para, por exemplo, Alon, eu preciso da coluna de número da venda porque eu preciso comparar as vendas com as devoluções. E aí eu preciso encontrar, poxa, se a venda 220 foi cancelada, eu preciso procurar essa venda 220 na tabela de vendas e deletar ela. Ou seja, fazer qualquer comparação, qualquer análise com a coluna de número da venda, mas eu vou te mostrar como que você consegue usar a coluna de número da venda e ainda assim excluir ela para ela não ocupar espaço no seu computador. Tá pronto? Vamos lá. Então, vou fechar aqui o nosso arquivo e agora eu vou abrir um arquivo em Power BI do zero. Então, vou vir aqui, Power BI, e nesse arquivo do zero, nesse arquivo em branco de Power BI, a gente vai trazer duas tabelas que eu quero te mostrar justamente como que a gente faz a comparação, que são essas tabelas aqui, ó, tabela de vendas e tabela de devoluções. Deixa eu abrir aqui para você dar uma olhada. Enquanto eu abro nosso arquivo de Power BI, vou abrir a tabela de vendas e também a tabela de devoluções para você ver. Essa tabela de vendas é uma versão resumida da tabela que você viu lá atrás. Alon, por que uma versão resumida? Por que você não trouxe exatamente a mesma tabela? Porque se você lembrar a tabela que a gente estava lá no Power BI, ela tinha mais de 2 milhões de linhas. Aquela informação, 2 milhões de linhas, não cabe no Excel. O Excel só tem, ó, se eu apertar Ctrl setinha para baixo, ele tem 1 milhão de linhas, 1 milhão e 48 mil. Então, eu não consigo colocar a tabela de 2 milhões aqui, então eu fiz uma versão simplificada daquela tabela. Então, o que eu tenho nessa tabela? Número da venda, é aquela informação que a gente falou, data da venda, data do envio, código da loja, código do produto, quantidade vendida e assim por diante. Então, essa é a nossa tabela de vendas. Depois eu vou ter a tabela de devoluções. Nessa tabela de devoluções, olha o que vai ter. Essa tabela de devoluções, ela também vai ter o número da venda. Por quê? Porque, por exemplo, se alguém vai lá na Magazine Luiza e faz uma compra, essa compra provavelmente vai ter um código. Só que na hora que a pessoa chegar assim, putz, me arrependi da compra, ela vai cancelar e aí a Magazine Luiza vai saber, poxa, a gente fez a venda de número 37 e a venda que foi cancelada foi a venda 37. Então ele vai comparar venda 37, cancelamento, código 37 e vai saber, poxa, essa venda foi cancelada. Então, essa tabela de devoluções ela vai servir para a gente comparar com a tabela de vendas e saber quais vendas foram canceladas e precisam ser excluídas da nossa tabela original de vendas, tudo bem? Beleza. Então, tem aqui o número da venda que foi cancelada. Então, a venda 37 foi cancelada, 43. Tem a data de devolução e o código do cliente que pediu aquele cancelamento. Tranquilo? Então, vamos fechar aqui o nosso arquivo. Beleza. E aí, vou abrir o Power BI. O que eu quero fazer? Eu quero trazer esses dois arquivos, o arquivo de vendas e o arquivo de devoluções, mas com qual objetivo? A minha ideia... Deixa eu até abrir o arquivo aqui para te mostrar de novo. A minha ideia é comparar esses dois arquivos, vendas e devoluções, para saber, poxa, se a venda 37, ó, vou abrir aqui a tabela de devoluções. Vamos pegar a primeira venda que foi cancelada. A primeira venda que foi cancelada foi a venda 37. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá na minha tabela de vendas, eu tenho que excluir a venda de número 37. Então, falaria aqui, ó, estou lendo a minha tabela de devoluções, poxa, 37 foi infelizmente cancelada. Então, vou abrir a tabela de vendas, vou procurar pela venda 37, e vou deletá-la. Vou fazer a mesma coisa para a próxima. Ó. Devoluções. Venda 43 foi cancelada. Então, eu teria que vir na tabela de vendas, procurar pelo 43 e mandar embora. Deletar essa tabela. Então, eu quero comparar essas duas planilhas e quando eu encontrar uma informação em comum, ou seja, quando a venda estiver na tabela de vendas e também estiver na tabela de devoluções, o que significa? Significa que a venda foi cancelada, então eu quero deletar essa venda da minha tabela, tudo bem? Então vamos lá, vou fechar aqui os arquivos, vamos abrir o nosso Power BI e vamos importar os arquivos. Ó. Então vou vir aqui na guia página inicial, pasta de trabalho do Excel que eu quero importar, vou vir aqui na aula de hoje, tabela de vendas e abrir. Então a gente vai importar os dois arquivos aqui, beleza? Conectando lá no arquivo, vai aparecer aqui pra gente, foi, carregou aqui a nossa janela, tá aqui o arquivo de vendas, o nome da aba, o nome da planilha que eu tinha era Plan 1. Então, vou marcar essa aba, planilha 1. E lembra, sempre que a gente abre um arquivo aqui no Power BI, tem a opção de carregar, ou seja, jogar essa planilha direto para dentro do Power BI, ou então editar essa tabela, clicar aqui no transformar dados para editar. Eu quero editar, lembra? Porque eu quero comparar vendas com devoluções e deletar as vendas que foram canceladas. Então, vou clicar aqui em transformar dados para poder editar a tabela. Quando eu clico no transformar dados, o que ele faz? Ele vai abrir o nosso editor do Power Query, nosso ambiente lá de edição chamado Power Query. Primeira coisa que eu vou fazer, mudar o nome que está aqui, Plan 1, vou mudar para base vendas. Perfeito. E agora eu vou trazer a nova tabela, que é a tabela de devoluções. Como? Eu poderia vir aqui no Power BI que está aqui atrás, ó, clicar na guia página inicial, pasta de trabalho do Excel.
Mas aqui pelo Power Query, pela nossa ferramenta de edição de planilhas, eu também tenho a opção aqui, ó, nova fonte, pasta de trabalho do Excel, tá aqui, tabela de devoluções, e vou abrir. Show, vamos abrir aqui a tabela, aparecer aqui a opção, planilha 1, vou clicar em OK. Alô, por que aqui só está aparecendo OK e não tem mais as opções de carregar ou transformar dados? Porque aqui eu já estou no ambiente de edição, o Power Query é o ambiente de edição. Então, aqui ele não me dá a opção de carregar, porque eu não tenho a opção de carregar direto para o Power BI. Eu só consigo editar porque eu já estou no ambiente de edição. Tranquilo? Vou clicar aqui em OK. Ele vai terminar de carregar a tabela aqui para dentro do nosso Power Query. Vou mudar o nome aqui de planilha 1 para base devoluções. Show de bola. E lembra, o que a gente quer fazer? Comparar a tabela de vendas com a tabela de devoluções e falar assim para o Power BI. Ó, Power BI, eu quero que você faça o seguinte. Compare o número da venda na minha tabela de vendas com o número da venda na minha tabela de devoluções. Sempre que você encontrar uma informação em comum, o que é informação em comum? É uma venda que está na tabela de vendas e uma venda que está na tabela de devoluções. Sempre que você encontrar uma informação que está em comum, eu quero que você delete a minha venda que está aqui na tabela de vendas. Tudo bem? Show de bola. Ou seja, eu quero que na tabela de vendas você só mantenha as vendas que não aparecem na tabela de devoluções. Vou repetir para ficar 100% claro. Eu quero que na tabela de vendas sejam mantidas as vendas que não aparecem na tabela de devoluções. Faz sentido? Por quê? Vamos lá. A venda número 1 aparece na tabela de devoluções? Não. Então ela não foi devolvida, segue o baile. A venda número 2, ela está na tabela de devoluções? Não. Então, segue o baile. A venda 37, ela está na tabela de devoluções? Sim. Então, eu quero excluir essa venda 37. Quero excluir essa venda da minha tabela. Vamos lá. Como que eu faço isso, Alão? Seguinte. Primeiro, você vai para a tabela final. A tabela onde você quer deixar suas informações finais. Quais são as informações finais? Eu quero modificar a minha tabela de vendas. Eu quero deletar as vendas que foram canceladas. Então, eu vou clicar na tabela de vendas. E como que eu faço para comparar duas tabelas aqui no Power Query? Para eu ver se elas têm informação em comum, deletar de uma, deletar de outra e tal. Venho aqui ó, na guia página inicial, nesse botão de combinar. O que é combinar? É a opção de eu juntar, comparar tabelas e tudo mais. Que é justamente esse cara aqui, ó, chamado mesclar consultas. Então você vai clicar nesse botão de mesclar consultas aqui, tranquilo? Ah, Alon, cliquei na setinha para baixo e ele me deu duas opções. Mesclar consultas, que é mesclar tabelas, comparar tabelas, ou mesclar consultas como novas. O que é isso, Alon? Que parada é essa? O mesclar consultas é o que a gente quer, é comparar as tabelas, ponto. Esse mesclar consultas como novas, ele vai comparar as tabelas, só que ele vai criar uma terceira tabela para isso. Tipo, ele vai duplicar a tabela de vendas e aí sim ele vai fazer as edições que a gente quer. Mas não quero criar tabela nova nenhuma, então vou clicar aqui em mesclar consultas, beleza? Vamos lá então. Show! Ele vai falar assim, Alon, entendi, você está na tabela de vendas, então você quer usar ela, mas com qual tabela você quer comparar? Quero comparar, aí você vai clicar aqui embaixo, quero comparar as vendas com a tabela de devoluções. Então, cliquei na tabela de devoluções. Perfeito. Só que aí que vem o grande detalhe, que é o seguinte. Alon, beleza, você quer comparar essas duas tabelas, mas para você poder comparar as duas tabelas, vendas e devoluções, obrigatoriamente, elas precisam ter uma coluna em comum. E aí pensa comigo, qual é a coluna que a tabela de vendas e a tabela de devoluções têm em comum? É a coluna de número da venda. Então, você vai clicar no número da venda aqui em cima e você vai clicar no número da venda aqui embaixo. Ah, Alon, precisa ser o mesmo nome da coluna? Não, só as informações que estão dentro da coluna precisam bater. Se aqui eu tenho número de venda, aqui eu tenho que ter número de venda. Não adianta aqui eu ter um número, aqui eu tenho um texto. Aqui eu tenho um número, aqui eu tenho uma data. Tem que ser informações que batam. Show de bola. E aí, olha só. Ele está falando assim, a gente nessa tabela de vendas tem mais ou menos 100 mil linhas. E aqui embaixo ele deu um check, ele falou assim, Alon, eu encontrei das 100 mil linhas que você tem na tabela de vendas, eu encontrei na tabela de devoluções 1.973 dessas vendas. O que a gente pode tirar daqui? Quer dizer que eu tive 100 mil vendas, 100.022 vendas, e dessas, 1.973 foram canceladas, tudo bem? Só que aí que entra um pontozinho, que é o seguinte, lembra o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma comparação levemente diferente, que é o quê? Eu quero falar para o Power Query o seguinte, ó, Power Query, você vai comparar as duas tabelas, mas você vai, na tabela de vendas, só deixar as vendas que não estão aparecendo na tabela de devoluções. Então, você vai olhar a primeira tabela, que é vendas, tabela A.
e você vai olhar a tabela de devoluções, que é a tabela B. Se você encontrar a venda, mas não encontrar na devolução, show, tudo certo, mantém as informações, porque você não encontrou a devolução dela. Agora, se você encontrar nas vendas e também encontrar nas devoluções, deleta essa informação, beleza? Então, a gente vai ter que usar esse tipo de junção aqui. E aí, não quero complicar aqui nada, mas é exatamente isso para poder fazer comparações diferentes. E pode ficar tranquilo que se você quiser entender mais a fundo esse tipo de junção, no finalzinho da aula, eu vou deixar um link para você acessar uma aula onde eu falo só sobre isso. O que são esses tipos de junção, externa, esquerda, externa, direita, não sei o quê. Mas vamos lá. Aqui o meu objetivo não é complicar, muito pelo contrário, eu quero te mostrar de forma simples. Então lembra, presta atenção no que eu falei. Eu quero que ele mantenha as vendas que não estão na tabela de devoluções. Então olha só, você não precisa prestar atenção nesses nomes. Externa, esquerda, externa, direita, externa, completa, interna, não sei o quê. Esquece esses nomes. Mas olha o que está escrito aqui. Ó, eu quero manter apenas as linhas correspondentes nas duas tabelas, que seria esse cara chamado interna. Vamos lá, pensando aqui, o que seria essa opção chamada apenas linhas correspondentes? Quer dizer que ele ia deixar na tabela de vendas só as vendas que têm correspondência com a tabela de devoluções. Ou seja, a tabela de vendas ia ter só as vendas que foram devolvidas. Por quê? Porque as vendas devolvidas é aqui a tabela de vendas tem correspondência com a tabela de devoluções. Mas eu não quero isso. Não. Eu quero só as linhas que estão somente na primeira tabela, que é a tabela de vendas. Então, olha só. Tem aqui, ó, esse cara chamado linhas apenas na primeira, que é esse negócio estranho chamado anti-esquerda. Vou clicar nele e a gente vai pensar juntos. O que é esse anti-esquerda, linhas apenas na primeira? É exatamente o que a gente falou. Eu quero olhar a tabela de vendas e a tabela de devoluções, mas eu quero manter só as linhas, só as vendas, se a informação estiver na primeira tabela, que é a tabela de vendas, mas não estiver na tabela de devoluções. Por quê? Aí quer dizer que foi uma venda que não foi cancelada. Por isso que eu falei, eu quero manter as linhas que aparecem apenas na primeira. Se as linhas de vendas aparecerem também na tabela de devoluções, aí exclui as informações, beleza? Então, linhas apenas na primeira foi o que a gente quis fazer. Vou clicar aqui no OK. E olha só o que vai acontecer. Ele vai carregar aqui pra gente. Quando ele carregar, o que vai acontecer? Ele vai criar uma coluninha nova, mas essa coluninha nova a gente pode deletar ela. Ele faz essa coluna para comparação. Se eu quiser trazer informações de tabela de devoluções, mas não veio o caso agora. Então, eu vou clicar nessa coluna nova que ele criou, vou dar um delete, tudo bem? Deu um delete. Perfeito. E olha só, lembra qual venda tinha sido devolvida? Por exemplo, venda 37. Se eu clicar aqui na 37, ó, sumiu, tá vendo? 36, 38, 39. O que mais foi cancelado? Deixa eu abrir a tabela de devoluções. Tá aqui, ó, o que foi cancelada? Venda 43, ó, venda 43. Se eu procurar, não tá aqui. 42, 44. Depois, venda 71 foi cancelada. Deixa eu olhar aqui, venda 71. 71, 71, ó, não tá aqui. 70, 72 e assim por diante. Então, a gente conseguiu comparar essas duas colunas. E você fala assim, pô, Alon, beleza. Qual que era o objetivo, então? Nosso objetivo era comparar as duas informações, só que lembra que eu falei, a gente sempre vai evitar ter essa coluna de número da venda. Por quê? Porque essa coluna, lembra que ela é pesada, ela é uma coluna cheia de valores distintos. Show! O que eu posso fazer agora? Agora que eu já fiz a comparação que eu queria de vendas e devoluções, essa coluna não serve mais para nada. O único objetivo dessa coluna para a gente, por enquanto, era comparar vendas com devoluções e saber quais vendas têm que ser eliminadas da tabela. Agora que eu já fiz isso, eu posso vir aqui na coluna número da venda, dar um delete, que ele vai sumir aqui. Pronto. O que eu faço? Agora que eu já deletei essa informação, eu posso clicar na guia página inicial e clicar em fechar e aplicar. Tudo bem? Vou clicar na guia fechar e aplicar, na opção de fechar e aplicar. Ele vai carregar as informações aqui pra gente e vai já carregar a tabela de vendas e já carregar a tabela de devoluções com todas as informações aqui. Beleza, terminou de carregar aqui a tabela, tá lá, tabela de vendas e tabela de devoluções. Então, olha só, vim aqui na tabela de vendas, repara, ele não tem mais aquela coluna de número da venda. E mesmo assim, ó, lembra, a gente tinha mais de 100 mil vendas. Agora, eu tenho só 98 mil porque ele deletou as vendas que foram devolvidas. Só que aí você fala assim, putz, Alon, beleza, entendi que você conseguiu comparar vendas e devoluções, só que, cara, mesmo assim, você deletou a coluna. E agora? E se eu tiver novas vendas e novas devoluções? O que vai acontecer? Deixa eu te mostrar, vamos lá. Tem aqui na minha tabela de vendas. Primeiro detalhe importante que você precisa saber. Quando você deleta do seu Power BI,
a informação no Excel continua existindo. Quer ver aqui, ó, se eu abrir aqui a tabela de vendas, a informação continua existindo. Ó, tá aqui, o número da venda continua existindo. Então, se você precisar, em algum momento, dessa informação de novo, não tem problema. Ela continua existindo, você pode voltar com essa coluna. Daqui a pouco eu te mostro como. Mas vamos lá, o que eu poderia fazer? Vamos clicar Ctrl, setinha para baixo, e aí, ó, a minha última venda é a venda de número 100.022. E vamos ver qual que é a nossa última devolução. Ó, nossa última devolução. Vou clicar aqui na tabela de devoluções. E tá aqui, ó, Ctrl setinha para baixo. Nossa última devolução foi da venda 99.908. Show de bola. O que eu quero testar agora? Eu quero testar assim, poxa, mas e se eu tiver um novo cancelamento? Será que ele vai conseguir fazer a comparação de vendas e devoluções? Porque, a princípio, no novo cancelamento, vamos falar aqui que eu tive o cancelamento dessa venda, ó, de número 100.022. Então, ó, vou colocar aqui na minha tabela de devoluções, a venda 100.022 foi cancelada. Em que dia? Deixa eu colocar aqui um dia plausível. Ó, a venda foi no dia 27/10, então vou colocar aqui, cancelamento no dia 28/10 de 2017. E o cliente que cancelou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o cliente foi esse cara aqui, 32.726. Então, vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. Tranquilo? Beleza. Vou só copiar e colar a formatação, ó. Seleciono aqui essa linha, clica no pincel de formatação e cola a formatação aqui embaixo, beleza? Claro que normalmente isso não vai ser manual, esse preenchimento da devolução, mas aqui, como a gente está simplificando, vai ser nessa linha aqui. Show! Maravilha! Coloquei então o nosso cancelamento, vou dar um salvar na tabela de devoluções e vou fechar. Lembra, aqui no Power BI, quantas vendas a gente tinha? 98.049, presta atenção. Agora eu vou clicar aqui na guia página inicial e vou atualizar os novos dados. Vou atualizar, atualizei. Ó, tá carregando aqui. Olha só o que vai acontecer, lembra? 98.049. Ele tá carregando a tabela de vendas e olha só o que aconteceu. 98.048 vendas. Por quê? Porque, apesar de eu ter excluído a coluna de número da venda na minha tabela de vendas, ele ainda consegue fazer a comparação. Como, Alon? Seguinte, vem comigo. Se eu vier aqui na guia página inicial e vier nesse botão de transformar dados, que é para abrir o nosso ambiente do Power Query, cara, é o seguinte, o legal do Power Query é que ele justamente consegue decorar todo o passo a passo que a gente fez na planilha. Então, por exemplo, tá vendo essa base de vendas aqui? Nesse cantinho direito tem as etapas aplicadas nessa planilha, ó. Então, se eu clicar aqui em fonte, ele mostra o que ele fez com a planilha lá no início. Ó. Navegação, você pode ir clicando. Cabeçalhos promovidos, tipo alterado, não sei o quê. Olha só. Lembra o que a gente fez? A gente fez aquela opção de mesclar consultas, de comparar as tabelas, e depois a gente removeu a coluna de número da venda. Mas olha que massa. Se você clicar nessas etapas aplicadas, é meio que como se ele salvasse um histórico daquela planilha. Então, se você clicar aqui, por exemplo, em tipo alterado, ele está te mostrando uma versão um pouco mais antiga da planilha. Então, ó, nessa versão mais antiga da planilha, está aqui, o número da venda existe. Por quê? No histórico da minha planilha, ela ainda existe. E depois, o que eu fiz? Ó, repara que a venda 37, por exemplo, ainda está aqui. Agora, quando eu vier para essa opção aqui, ó, consultas mescladas, que eu comparei as duas tabelas, ó, a venda 37 sumiu, porque agora eu já estou no novo histórico. Se eu clicar aqui na opção colunas removidas, está lá. Aqui já voltou a nossa opção da tabela final sem aquela coluna. Então, é justamente porque o Power Query decora todo o passo a passo que ele consegue continuar comparando. Porque sempre que eu clico no botão de atualizar, ele resgata todo o histórico da planilha. Então, ele faz tudo de novo. Ele fala, ó, beleza, Alon, então o número da venda você quer comparar com a tabela de devoluções. Então, ó, vou comparar, vou mesclar as consultas e depois eu vou remover a coluna. Então, sempre que você clica no botão de atualizar, o que ele faz? Ele resgata a coluna, porque ela estava no histórico, faz a comparação com a tabela de devoluções e depois eu removo. Ah, Alon, eu não quero remover mais essa coluna, me arrependi, eu quero voltar com a coluna. O que eu faço? Venho aqui no Power Query, tá vendo essa última etapa de colunas removidas? Você deleta ela, que ele vai voltar a exibir as colunas, tudo bem? Mas a gente sabe que o ideal é a gente não ter essas colunas. Então, lembra quais colunas a gente deletou? Aquela coluna de base de devoluções, quando a gente usou a opção de mesclar, vou deletar. E vou deletar também nossa coluna de número da venda. Pronto. E vou fechar aqui, ó, na guia página inicial, fechar e aplicar. Então, cara, agora você não tem mais desculpa para falar assim, não, Alon, mas eu preciso da coluna para fazer uma comparação de vendas com devoluções, de produção com estoque, de transporte com data do pedido, não sei o quê. Cara, agora você tem exatamente o que você precisa, que é a tabela de vendas só com as informações relevantes.
que é, pô, as informações das vendas, data da venda, data do envio, e isso não fica enchendo de informação de número da venda e tal, que nesse caso agora não é mais relevante. Por quê? Porque só era relevante para comparar vendas com devoluções, mas a gente consegue continuar fazendo essas comparações, porque se a gente atualizar, ele continua fazendo as comparações, mas como a gente não levou a informação de número da venda aqui para dentro do Power BI, o arquivo vai continuar ficando mais leve, porque agora ele não tem aquela informação gigante ali de número da venda para armazenar. Então, o que está ocupando espaço é o que está aqui, não tem mais o número da venda ocupando espaço. Esse é o arquivo. Claro, no meu caso, tinha ficado aqui 58% mais leve, só que vai depender do seu arquivo, vai depender da quantidade de informações que vocês têm. Pode ficar um pouco menos leve, um pouco mais leve, pode ficar menos de 58% mais leve, pode ficar mais do que 58% mais leve. A diferença que vai fazer depende do seu arquivo, mas você já sabe que faz uma baita de uma diferença, e aqui, em via de regra, ele pode chegar até a diminuir a quantidade o tamanho do seu arquivo em mais de 50%. Então ajuda demais aí a você conseguir deixar os seus relatórios muito mais rápidos para não ficar aquele negócio pesado. Você clica num gráfico, ele demora para carregar, agora você já sabe resolver de uma forma simples, grande parte desse problema, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro, um vídeo da hora, e ele distribui para mais pessoas. Então, deixa o like, porque ajuda demais o canal. Então, pra gente continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Se você chegou até o final, coloca aqui nos comentários, ó, nossa famosa hashtag até o fim Alon, que a galera sempre comenta que chega até o final. E para continuar recebendo conteúdo, lembra de se inscrever no canal para conseguir receber conteúdo de Excel VBA e Power BI, beleza? Todos os dias, literalmente de segunda a segunda. E, como prometido, agora no final da aula, vou deixar um link para você acessar uma live que eu fiz explicando tudo aquilo do mesclar consultas, daqueles tipos de junção, para você entender que tem muitas aplicações legais lá para você entender a fundo, beleza? E um outro link, um outro botão, para você acessar nosso mini curso gratuito de Power BI. Então aproveita os próximos conteúdos para ficar fera em Power BI e a gente se vê no próximo vídeo.